Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Sim. Boa tarde, sim. Pessoal, vamos continuar nossa aula de hoje, mas eu queria antes saber das dúvidas de vocês a respeito do trabalho. Eu não tive tempo de responder semana passada, mas teve uma dúvida da Janaína, se não me engano, a respeito se era valor de pico ou valor eficaz. Eu acho que é valor eficaz, Janaína. Pode ser que não tenho certeza absoluta. Eu passei para o Guilherme o SLX para rodar no Simulink. Então, se vocês quiserem, eu passo para vocês. Mas eu acho que o bloco que eu usei para exportar os fasores para a janela de comandos, exporta o valor eficaz. Tenho essa impressão agora, mas também não tenho 100% de certeza, não. De todo modo, faz o ajuste como se aquilo lá fosse valor eficaz. Se eu tiver que testar depois e for valor de pico, aí eu multiplico a fonte por raiz de 2. E aí, como o sistema é linear, não tem problema. Tudo bem? Aí tinha uma outra dúvida. Eu não me lembro de quem que era. Agora deixa eu ver meus e-mails aqui. Espera só um pouquinho. Peraí. Acho que tem uma dúvida do Thiago sobre as curvas. Desse M, não, M elevado a P. Eu botei M vezes P nas notas de aula. Eu acho que talvez eu tenha colocado errado. O correto é o que está na norma. Então deve ser M elevado a P mesmo. Faz mais sentido. Tá? Eu vou dar uma checada, Thiago, obrigado. Mas sigam a norma. M elevado a P, porque senão não dá uma componente. Não vai dar o decaimento exponencial. M elevado a P, sim. Tá? O que mais de dúvida aqui? Deixa eu ver, peraí. Aí o Ronaldo, deixa eu ver. As correntes levam aquele com curto dupla fase, terra, entre as fases B e C na cara da barra 10, que levam a correntes de curto nas barras 20 e 30, e isso exatamente. Por que que vai acontecer o que que vai acontecer com as correntes nas barras 20 e 30? Vão ficar menores que as correntes de carga, porque a tensão caiu, tá? Entendeu, Ronaldo? Quando eu dou um curto-circuito na barra 10, a tensão cai nas barras 20 e 30. Então, a corrente ali é uma corrente de carga reduzida, porque eu modelei a carga por impedância constante. Tá? Então, usa a corrente máxima de carga fornecida e a corrente de curto fornecida também. Tá? O que vai acontecer, obviamente, é que, como é o curto na barra 10, as proteções das barras 20 e 30 não devem atuar. Aí você perguntou sobre ΔT de meio segundo, pode usar meio segundo, não tem problema. E o ΔT na barra 30 é zero. O multiplicador no primeiro relé, eu faria um multiplicador de tempo para dar um tempo de atuação de, sei lá, 200 milissegundos, não menos que isso para o curto-circuito mais severo. Né? Porque um tempo menor do que esse, para esse nível de tensão, não é muito factível, não. Tá? Talvez 100 milissegundos aí. Então, seleciona um multiplicador de tempo para dar 100 milissegundos e depois coordena com ele para isso daí. Muito obrigado, professor. Então, é isso aí, pessoal. Com relação... Professor, Oi, pergunta. só mais uma dúvida sobre o comentário que você fez, né? Como a carga foi modelada como impedância constante, então a tensão cai, a corrente de carga vai cair também. Se eu tivesse cargas aí modeladas ou com potência constante ou como corrente constante, a rigor, para uma queda não muito grande de tensão, elas manteriam aí a corrente, no caso da potência até aumentaria, né?
no caso da potência constante. Mas até, por exemplo, em casos práticos, até que limite eu considero que essa corrente se manteria constante e até que limite isso já não é mais válido e eu já não posso mais considerar. Eu acho que depende um pouco da, do sistema elétrico em si. Eu vou dar um exemplo para você. Quando você faz o modelo da carga, você faz uma coisa. Tem um modelo de carga. Isso aqui é quando você tem uma carga que é um mix, tá? Que não é nem potência constante, nem corrente constante, nem impedância constante. Você faz lá um Z, que é uma função de um V elevado a alfa, tá? Isso aqui vale, né, multiplicado isso aqui por um R mais JX, vai? Mas é uma função de V elevado a alfa. Se for, por exemplo, potência constante, esse alfa é 2, né? Se for impedância, o alfa é 1. Quer dizer, eu vi esse alfa aqui, por exemplo, em distribuição, sei lá, para a parte real ser 1,2 a 1,3 e para a parte imaginária 1,5, mais ou menos, tá? Isso aí quando você tem um conjunto de cargas agrupadas numa barra. Não estou falando de carga sozinha, não, tá? Estou falando o seguinte, imagina um transformador de distribuição ligado na primária, e aí você agrupa todas as cargas que estão ligadas na secundária e tenta representar o comportamento com a variação de tensão. Isso aqui, eu estou falando de dados reais, tá? Então, assim, eu tenho a impressão que é mais parecido com impedância. Bom, isso varia, tá? É difícil falar. Eu acho que até mais ou menos a década de 80, majoritariamente era impedância constante, tá? Inclusive, existia uma estratégia para você reduzir, para você aumentar a confiabilidade, ou seja, reduzir aumentar a margem, né, entre a capacidade de geração e o consumo, reduzindo tensão. Isso era padrão na Europa na década de 80. Baixa tensão em 10%. Você reduz a corrente porque as cargas são majoritariamente de impedância constante. Hoje em dia, você tem cargas eletrônicas que são cargas que são modeladas por corrente constante, tá? Então, tudo que é televisão, carregador de celular, toda essa parte eletrônica ali, lâmpada, é tudo corrente constante. O que acontece? Acontece que essas cargas, elas têm diminuído a potência, têm se tornado mais eficientes. Então, ao mesmo tempo que elas se tornam de corrente constante, a parcela delas dentro da, né, o percentual delas, considerando o total de consumo, acaba diminuindo. Então, eu tenho a impressão de que as cargas estão se comportando mais como mais perto de potência constante, está aumentando um pouco esse alfa aí. Essa é a impressão que eu tenho, tá? Mas precisaria fazer medições de fato disso daqui para ver o comportamento. Do ponto de vista de proteção, tanto faz, tá? Você pode até adotar que a corrente, porque do ponto de vista de proteção, o que você quer é seletividade. Então você quer separar a corrente de carga da corrente mínima de curto. Então você sempre pega a corrente máxima de carga. E aí tudo que é abaixo disso é carga, entendeu? Aí você fala, puxa, mas no curto-circuito que eu tenho afundamento de tensão, eu posso eu posso ter um aumento de corrente significativo. Na verdade, se você tiver uma barra com afundamento severo de tensão, uma barra onde você tem motores, eles vão contribuir para o curto. Então a situação é outra, tá? Então, você tem que fazer um estudo desse tipo. Porque aí você tem inércia mecânica, e aí quando você afunda a tensão, o motor injeta corrente no curto-circuito. Então você teria que estudar de outra forma. No nosso caso aqui, se for rede interligada, isso considera que as barras podem ser representadas por equivalentes de TVNAM. Então, fontes de tensão em série com impedâncias de sequência zero e sequência positiva que representam os acoplamentos mútuos do TVNAM equivalente. Na distribuição, eu acho que se você tiver cargas majoritariamente passivas ali, aí você pode considerar um alfa entre, sei lá, 1,2 e 1,3 para potência ativa e 1,5 para potência reativa, que estaria mais ou menos razoável, tá? Mas, de fato, não é uma coisa, não é simples de responder isso aqui não, viu? Porque à medida que você torna os equipamentos mais eletrônicos, eles se tornam um pouco mais eficientes,
não é só isso também, viu? Eles também respondem de forma diferente a curto-circuito, tá? Existem, inclusive, trabalhos que tentam avaliar a possibilidade de você mitigar riscos de perda de sincronismo usando os eletrodomésticos injetando potência no curto-circuito. Puxa, que bizarro, minha televisão está injetando potência na rede quando tem um curto externo. É justamente isso, tá? Tem gente que fala que isso aí, se você tiver um conjunto grande de cargas eletrônicas e você tiver um controle adequado do conversor, você pode fazer com que o conversor forneça a potência para o curto-circuito e você reduz a chance de blackout, tá? Então, as cargas deixam de ser cargas puramente passivas, elas têm dinâmica, podem ser cargas ativas, então aí essa brincadeira muda bastante de figura, tá? Mas para proteção, eu acho que é razoável você admitir no sistema radial qual é a carga máxima, considerando a potência nominal da carga e a tensão nominal, aí você sabe a corrente máxima, e desprezar o efeito em cima da carga quando você tem afundamento de tensão, a menos que você saiba claramente que aquela é uma barra de motores que pode injetar corrente de curto. Tá? Tudo bem? Beleza, obrigado, professor. Bom, a Janaína pediu para adiar um pouco a entrega do trabalho para o dia 18/11. Eu não tenho muito problema disso, gente. Eu vou avaliar esses trabalhos mais pelo relatório que vocês estão fazendo. Obviamente, eu também vou checar um pouco o código, tá? Então, por favor, entreguem o código na medida do possível. Mas eu tenho uma preocupação que eu gostaria de fazer mais 3, esse trabalho, mais esse é o terceiro, né? Seria mais 3 trabalhos. Eu estou achando que não vai dar para fazer mais 3. E a atividade 4 seria a implementação da proteção diferencial, tá? Que a gente precisava discutir um pouco. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para o dia 18, aproveitar e colocar agora, já que vocês estão, para eu não me esquecer, então vai ficar para o dia 18 o relatório, eu vou deixar os dois, o relatório e a entrega do código, tá? Deixa eu ver aqui o código também, peraí. E a atividade 4 eu já vou liberar assim que terminar a aula de hoje para vocês começarem a fazer. Se vocês quiserem manter o grupo já da atividade 3, me avisem, que aí eu já faço a escolha dos grupos, já faço a atribuição dos grupos aqui. Eu posso fazer isso na aula de hoje mesmo, ou no intervalo, ou no final da aula eu já faço essa atribuição para a gente já começar a atividade 4 com os grupos escolhidos. Parece que ainda tivemos mais 2 baixas, com 2 alunos que acabaram desistindo. Eu tive, quer dizer, vários alunos que pediram para assistir como ouvintes, começaram assistindo, mas acabaram desistindo. Então, peraí, deixa eu pegar aqui a atividade para entrega. Pessoal, desculpa o pessoal gritando aqui, mas tá uma obra aqui perto de casa e o pessoal tá animado aí, tá? Então, peraí, deixa eu também mudar isso aqui para o dia 18. Então, as 2 atividades, tanto de envio do código quanto envio do relatório, estão aí para o dia 18. A atividade 4 eu vou falar um pouquinho mais para frente. Eu queria começar já a aula, e aí, quando eu falar da atividade 4, a gente pode aproveitar e atribuir os grupos. Tudo bem para vocês, pessoal? Ah, mas tem alguém de fora querendo entrar que eu não conheço. Tudo bem, pessoal? Podemos fazer isso? Então, a gente continua com a aula. E no final da aula a gente atribui os grupos. E eu já explico o que eu quero para vocês da atividade 4. Tá bom. Perfeito, pessoal. Professor, Diga. as simulações ali no site, tem simulação A1, A2, B1, B2. No caso, eu deveria então simplesmente analisar a simulação, no meu caso, do grupo A, somente do A1 e do A2 no relatório? Ou eu preciso analisar todos os 48 casos, se eu não me engano? Não. Vai analisar só as simulações
do seu grupo, tá? Até porque os sistemas são diferentes. Então, eles têm diferentes níveis de curto-circuito e tem diferentes ajustes, tá? A rigor, quer dizer, como são pequenas diferenças, a proteção deveria funcionar também. Eu daria até para você testar, se você quisesse, mas pode dar alguma falha de coordenação, tá? Então, assim, não deve dar falha de coordenação para o caso específico do seu grupo, porque ali eu fiz o ajuste em função da simulação, tá? Agora, como são pequenas diferenças, se você quiser testar, pode testar por sua conta e risco. Tá? Não, tudo bem, obrigado, cara. Beleza, então. Então, tá bom, pessoal. Vamos começar a falar sobre proteção de linhas, tá? Gente, eu tô sem duas telas agora, então, e meu micro de vez em quando trava, tá? Então, já que a Janaína é a porta-voz da turma, se ela perceber que eu travei alguma coisa, por favor, Janaína, manda um WhatsApp para mim, que meu celular tá do meu lado aqui, tá bom? Obrigado. Então, vamos começar a falar sobre proteção de linhas de transmissão. Deixa eu copiar e colar isso aqui na próxima página. Vou mudar o nome. Pessoal, só uma outra coisa, não sei se vocês perceberam, que eu consegui resgatar ali a aula passada, acho que foi a aula passada, né, que travou. Eu consegui resgatar lá a apresentação. Então, o que vocês vão ver ali tá. O caderno está completinho aí agora. Eu consegui resgatar o que tinha dado problema. Esse aplicativo aqui, que chama OpenBoard, é um aplicativo gratuito, aberto, para fazer justamente esse tipo de interação com os alunos, né, via remota. E ele fornece, cada página fica, na verdade, um arquivo no formato SVG, que é o formato aberto. E ele tem, na verdade, o HTML, que diz como é que o aplicativo deve ler essas páginas, né? Então, na verdade, ele tinha corrompido só o HTML, eu consegui resgatar esse HTML aí e conseguir abrir, tá? Então, na nossa área, lá no Disciplinas, tem a lousa da aula que deu pau lá certinho, tá? Bom, então, retomando aqui os nossos assuntos, né, o que a gente fez até agora, do ponto de vista de estudo de proteção, foi avaliar, primeiro, né, a gente fez um pouco de análise de curto-circuito, depois de transformador de instrumentação, falamos sobre a resposta dinâmica desses elementos, depois eu comecei a falar sobre as funções de proteção e falei de uma forma bastante genérica, sempre com um pé no lado eletromecânico, mas sem ir muito para esse lado, porque os eletromecânicos, embora sejam bastante utilizados ainda, eles estão sendo substituídos e toda vez que você tem uma mudança em alguma subestação, certamente essa mudança envolve a digitalização da subestação. Né? Ainda existe, obviamente, manutenção de subestações baseadas nessa tecnologia, né? Por isso que é importante mostrar para vocês aspectos dessa tecnologia, mas eu prefiro sempre focar na questão da proteção digital e dos algoritmos que envolvem a proteção digital. Tá? Então, agora eu vou falar sobre como a gente pode, usando as funções que foram vistas até então, fazer a proteção dos equipamentos primários, e eu sempre vou falar desses equipamentos tendo como base o módulo 2 lá do NS, então, dos procedimentos de rede. Cuidado quando vocês procurarem os procedimentos de rede, porque existem dois capítulos de proteção ali. Tem uma de proteção sistêmica e uma de funções de proteção para equipamentos primários, tá? Que é o capítulo 2. Então, peço que vocês olhem isso. A de proteção sistêmica envolve funções de proteção do sistema interligado, esquemas de rejeição de carga e por aí vai, tá? Então, eu estou falando desse capítulo específico. E o NS, na verdade, ele tem como premissa sugerir a proteção do equipamento primário, tendo como base a proteção econômica, aquela que é
a menos custosa possível, né? E aquela que é a mais aceitável do ponto de vista de segurança, tá? E confiabilidade. Então, eu vou falar sempre disso, tá? Uma outra coisa é que eu recomendo a vocês que sempre procurem bibliografia sobre as proteções, e eu recomendaria, essencialmente, procurar o que vocês podem ver aí do SIGRE, tá? Então, não deixem de consultar o SIGRE. Vocês podem também consultar o I3E, tá? Mas o I3E, embora ele faça a parte normativa americana no que diz respeito a sistemas elétricos, e obviamente também em outras áreas do setor elétrico, o I3E, na verdade, ele cita os documentos do SIGRE. E normalmente os documentos do I3E são mais simples que os documentos do SIGRE. Não é toda vez isso, mas na maioria dos casos, se você procurar, você vai ver que, na verdade, o I3E cita o SIGRE. Então, o SIGRE, na verdade, ele é um organismo que tem documentos pagos e documentos gratuitos, mas normalmente, para a proteção de equipamento, você consegue baixar os documentos gratuitos dele, tá? Então, o que eu vou falar aqui não tem nenhuma ciência de foguete, por assim dizer. O que eu vou falar aqui são as técnicas tradicionais que se usa para a proteção dos equipamentos. Obviamente, sempre que possível, eu vou falar sobre técnicas adicionais, tá? Como eu tenho feito desde o começo do curso, mas o que vocês vão encontrar no SIGRE é suficiente para vocês entenderem como se faz a proteção do equipamento. O que tem de legal no SIGRE, que às vezes não tem em livro, são discussões a respeito do porquê se usa certas funções de proteção em certas situações, né? Os livros eles são mais acadêmicos, então envolvem mais uma análise do ponto de vista da solução matemática em si. Já o SIGRE tem sempre um pé na prática profissional, e vale a pena, porque ele traz isso para a sua documentação, tá? Bom, então no caso das linhas de transmissão, os procedimentos de rede dizem que você deve fazer a proteção das linhas da rede básica usando a função de distância como proteção primária, tá? E a função de sobrecorrente direcional como retaguarda local. Então, a proteção de distância é aquela que atua, se for em zona 1, ela atua sem retardo nenhum, e a função de retaguarda local, que é a função de sobrecorrente direcional, atua com uma coordenação de corrente que é dada em função da corrente de curto-circuito na zona 1 daquela linha de transmissão. Eventualmente, você pode utilizar como função de proteção a função de proteção diferencial, como proteção primária, e a função de distância como retaguarda local. Tá? No primeiro caso, que é a proteção de distância, recomenda-se o uso da teleproteção, algum esquema de bloqueio ou de transferência de trip, né, e o mesmo vale para a proteção diferencial, como a proteção de distância, como proteção de retaguarda local, né, a proteção diferencial. Já utiliza canal de comunicação para que você possa, então, trocar informação sobre os sinais de corrente medido nos dois terminais da linha, e a proteção de distância usa esse canal para fazer teleproteção. Tá? Os procedimentos de rede não exigem a função diferencial. Tá? Ela diz só que, se houver função diferencial, a função de retaguarda local tem que ser a função de distância. Então, o que ela exige é a função de distância com teleproteção. Então, eu vou falar sobre a teleproteção, porque a função de distância eu já falei bastante, inclusive, já acabei direcionando o estudo da função de distância para a linha de transmissão. Então, a gente não vou voltar nos elementos da função de distância. Tá? Então, conforme procedimentos do OMS, a proteção de linhas de transmissão é feita utilizando a função de distância como proteção primária e a função de
e sobrecorrente direcional como retaguarda local, com a possibilidade do uso de teleproteção. Tem que fazer uma ressalva aqui, né? A teleproteção consiste na troca de mensagens que representam sinais lógicos de bloqueio ou disparo, né, que é o tal do clipe, sem a necessidade de qualquer sincronismo. Quer dizer, o sinal de tempo não faz parte do conceito de teleproteção. Ah, puxa, mas quer dizer que eu posso mandar um sinal que não tem nada a ver com curto-circuito e mandar da trip no terminal, no outro terminal? Pode. Isso, inclusive, é uma falha de segurança. Mas é feito dessa forma. Já quando você fala em proteção diferencial, você precisa ter uma espécie de sincronismo entre os terminais, porque você precisa saber se os dados que vêm do terminal remoto para o seu terminal local, ou os dados que você envia do seu terminal local para o seu terminal remoto, se eles têm alguma espécie de sincronismo e qual a defasagem temporal entre eles. Né? Caso contrário, o cálculo da corrente diferencial ele vai ser feito de forma incorreta. Né? Então, como alternativa, a proteção pode ser feita por meio da função diferencial, como proteção primária, tendo a função de distância como proteção de retaguarda local. E, nesse caso, sempre com teleproteção, visto que os canais de comunicação, o canal de comunicação, né, já existe para a função diferencial. Eu tenho a tensão 2 aqui. A troca de informações feita pela proteção diferencial deve ser feita de forma síncrona ou com alguma espécie de sincronismo, tipo ping-pong. Existe até uma norma como se faz o sincronismo, eu não me recordo agora, depois se eu achar eu mostro para vocês até o final do vídeo de hoje, eu mando para vocês isso daí. Então, professor, diga. Uma pergunta. Estou acostumado a sempre quando existe a proteção diferencial, que os IEDs nas duas pontas sejam do mesmo fabricante por questões de compatibilidade. Você já viu algum caso em que são de fabricantes diferentes? Você fez uma pergunta bem legal, viu? Pelo seguinte, muito se fala sobre a interoperabilidade que é viabilizada pela norma 61850, né? Acontece que o sinal diferencial, né, quer dizer, as informações que são trocadas entre os elementos que fazem a proteção diferencial não fazem parte do escopo da norma. Então, isso praticamente inviabiliza a utilização de equipamentos de fabricantes distintos. Tá? Não é só aí que acontece esse tipo de coisa. Quando você faz, por exemplo, a comunicação entre switches
de fabricantes distintos usando alguma espécie de rede ótica ou rede de fibra ótica, você também vai ter problemas de compatibilidade, tá? De interoperabilidade, porque são equipamentos que têm tecnologias que às vezes são proprietárias, ou um determinado fabricante usa uma certa tecnologia e outro fabricante usa outra tecnologia, tá? Então, o que eu diria é, desconheço na prática, tá? Porém, né, o que eu tenho visto é a possibilidade do uso de sample values para esse tipo de proteção. Tá? E aí você precisaria de algum esquema de sincronismo entre uma merging unit no terminal remoto e um IED no terminal local. E aí você poderia fazer uma espécie de proteção diferencial usando só um IED. Porque, a rigor, o cálculo que é feito nos IEDs é essencialmente o mesmo. O que muda é que no IED você tem terminal local medido e terminal remoto que vem para o canal de comunicação, e no outro vice-versa. Mas o cálculo é essencialmente o mesmo. Então, nada impede de você ter uma merging unit, né, ou seja, uma unidade fazendo a digitalização dos sinais dos transformadores de instrumentação em um terminal e o envio desses dados por meio da rede de comunicação. Você precisaria, obviamente, fazer o sincronismo de dados para conseguir fazer de forma adequada a proteção. Isso quer dizer, o sincronismo não deixa de ser um requisito, né? Mas você consegue fazer, e aí, se você faz pela rede 1850, você consegue fazer essa proteção. As latências envolvidas, elas podem ser usadas para você fazer o sincronismo. O sincronismo, os mecanismos de ping-pong, na verdade, eles se preocupam com a latência do canal. Então, se você utiliza uma rede dedicada, muito provavelmente a latência ela é fixa, ou ela é muito próxima de um valor que é mais ou menos. Se você usar uma rede promíscua, quer dizer, quando eu digo promíscua, é a rede corporativa da empresa, por exemplo. Olá, pessoal, estão me ouvindo aí agora? Ok, voltei. O alarme da Janaína funcionou, tá, pessoal? Espera aí, deixa eu apresentar minha tela de novo. Quando vocês estiverem vendo, aí vocês me avisam, por favor. E aí, pessoal, estão vendo a tela? Ok. Eu não sei até onde vocês ouviram, mas o que eu estava respondendo a pergunta a respeito da produção diferencial entre mais de equipamento de mais de um fabricante. Falei para vocês que eu não vi. Até mesmo, eu falei que é um mercado bastante complicado, esse é um mercado
eles não gostam muito de como para fazer, você centralizar a proteção numa ponta da linha, já que você vai usar a teleproteção para isso, e aí você faz a proteção trocando informação usando os sample values da 1850. Eu acho que isso é mais, para mim faz mais sentido, tá? E eu estava falando aqui, eu me lembro de 2008, acho que foi 2008 quando a gente fez o primeiro ensaio de interoperabilidade. Acho que alguém, não sei se é o meu, eu tô com algum problema no meu som. Vocês estão me ouvindo bem, gente, ou não? Ok. Não, tá tendo algum sinal ruidoso aqui no meu fone, não sei o que é. Bom, e aí eu falei que era engraçado em 2008, porque todo mundo falava que funcionava, né? Então, quando a gente ligou 25 IEDs numa rede única, trocando informação via 1850, a gente percebeu que não era bem verdade isso, né? Mas foi legal também, porque os fabricantes todos estavam dispostos a fazer a solução dar certo, e aí eles ficavam em contato direto com o setor que fazia o desenvolvimento nas suas próprias matrizes, né? Então, vira e mexe, saía um da sala, fazia uma ligação internacional, voltava e fazia um ajuste no IED, e a gente fez isso por um tempo até conseguir fazer funcionar. Então, em 2008 já funcionou tudo, né? Quer dizer, embora os fabricantes não tivessem certeza se funcionava, porque nunca tinham feito um teste daquela maneira. E atualmente isso aqui é feito de forma mais corriqueira, né? Mas eu acho que, do ponto de vista da, da solução tecnológica prevista pela norma, a gente conseguiria fazer soluções mais ousadas, do ponto de vista justamente de você misturar fabricantes diferentes, etc. Né? Quer dizer, agora só misturar de Alegre, quer dizer, eu quero misturar por quê? Porque eu quero misturar. Aí já, misturar de Alegre para mim não faz muito sentido, né? Uma solução de engenharia é aquela que naquele momento que você estabeleceu é um equilíbrio entre a melhor solução técnica, a mais barata, aquela que tem a melhor prova de futuro, por aí vai. Tá? Tudo bem, pessoal? Posso continuar? Posso passar a página? Ok. Então, eu queria falar um pouco sobre teleproteção, tá? E depois mostrar os esquemas típicos de teleproteção que existem, antes de continuar com os demais equipamentos, né? Então, a teleproteção é um recurso importante para garantir que a função de distância opere rapidamente, mantendo a sua seletividade. Então, se a gente lembrar da função de distância, a gente faz um ajuste de zona 1 que cobre menos do que 100% da linha, senão a gente não consegue garantir seletividade. Quer dizer, a gente pode ter uma falha de segurança em função, por exemplo, de imprecisões nos transformadores de instrumentação, ou até mesmo imprecisões nos parâmetros da linha monitorada. Né? Então, você não consegue fazer a cobertura da primeira zona. Né? Então, o que acontece? Se você tiver um curto-circuito muito próximo a um dos terminais da linha, um equipamento vai atuar imediatamente, porque o curto-circuito acontece muito próximo do equipamento, mas o outro equipamento vai atuar em zona 2. E a zona 2 tem atraso intencional, né, justamente para garantir seletividade se eu tiver, por exemplo, o curto-circuito acontecendo na outra linha. Né? Então, eu tenho seletividade, garanto a coordenação e forneço retaguarda remota. Agora, se eu tenho certeza que a falta aconteceu em zona 1, é possível acelerar essa atuação usando, então, comunicação. Né? Então, sem comunicação não é possível que a proteção de distância opere rapidamente em todos os curtos-circuitos dentro da sua zona 1, por causa do ajuste que garante seletividade. Então, existem fundamentalmente dois esquemas, que são os esquemas de bloqueio e o esquema de transferência de disparo. Tem um esquema de bloqueio ou desbloqueio,
deixar em inglês aqui também, que o pessoal conhece mais inglês isso aqui, blocking and unblocking. Ele é utilizado quando o canal de proteção, de teleproteção, na verdade, utiliza a própria linha como meio. Então, se o canal falhar, a proteção atua sem o esquema. Então, percebam a diferença, quer dizer, quando eu tenho esquema de bloqueio e desbloqueio, eu não posso depender da linha de transmissão para fornecer um sinal de trip. Né? Imagina que aconteça um curto-circuito na fase que eu utilizo para enviar o sinal. Né? Então, se eu dependo de integridade do sinal nessa fase, eu não vou ter se eu tiver um curto-circuito nessa fase. Ou, se eu utilizar a própria torre de transmissão como estrutura para transmitir o sinal, também eu tenho algum problema similar. Né? O outro esquema é o esquema de transferência de disparo. Professor, você não poderia usar o cabo guarda para isso? Posso utilizar. Também usar um esquema de OPGW, por exemplo. Tá? Mas pense o seguinte, quando eu utilizo a infraestrutura da transmissão, se o dano que ocasiona o curto-circuito é um dano físico na linha, eu perco o canal de comunicação também. Tá? Então, você tem que tomar cuidado, quer dizer, o esquema que você usa tem que levar isso em consideração. Então, se você está usando um esquema que bloqueia ou desbloqueia a função, normalmente você utiliza quando o canal de teleproteção usa a mesma infraestrutura, a transferência de disparo não, quando você usa um outro tipo de canal, porque aí você está transferindo o trip para acelerar, você entendeu? No final das contas, são lógicas que produzem resultados semelhantes. Né? Quando eu mostrar as lógicas aí para vocês, talvez vocês percebam uma pouca diferença, mas parece muito similar. Fala, poxa, mas está parecendo igual quando eu bloqueio, desbloqueio, quando eu transfiro o trip. Mas uma coisa é você liberar, você permitir que uma função atue ou não permitir que ela atue. Outra coisa é você mandar ela atuar. São duas situações distintas. Então, permitir ou não que ela... Ou mandar um sinal de bloqueia ou desbloqueia o curto, só quando você usa o canal, porque se o equipamento não receber, ele vai atuar do mesmo jeito. Quando você transfere o disparo, é bom que o canal esteja íntegro, mesmo que a função de proteção... Desculpa. É bom que o canal esteja íntegro, mesmo que você perdeu a linha de transmissão, porque aí você consegue atuar mais rapidamente. Tá? Professor, então nunca vou usar a própria linha para transferência de disparo, então. Somente para bloqueio ou desbloqueio. Nunca é muito ruim dizer, né? Mas Então, normalmente. Tipicamente, quando você usa a própria linha, tipo carrier, você usa para bloqueio e desbloqueio. Tá? E quando eu uso o carrier, que eu uso a própria linha, o normal seria utilizar somente uma fase ou utilizar pelo menos duas fases? Eu utilizaria pelo menos duas fases. E aí você cobre por circuito fase terra, né? Se você usar uma fase só, e se for justamente essa fase que entra em curto, né, o sinal pode vir muito atenuado do outro lado, né? Ok. Agora, cortou um pouquinho, eu entendi pelo menos duas fases é o usual. Duas fases, né? Daí o sinal por duas fases. Agora, o que acontece... Mas ainda assim, sua frequência não seria muito diferente da sua fundamental? Ainda assim, você teria problema com isso, professor? Imagina se você tem um rompimento de condutor e o queda no solo. Você perdeu o sinal geral, entendeu? Aí você fala assim, poxa, quantos rompimentos de condutor tem numa linha para curto fase terra? Não sei quantos são, não saberia te dizer. Pode ser que seja bem menos do que queimada, por exemplo. Mas é um evento que pode acontecer, né? O que eu percebo, né, assim, eu não tive muito contato na minha vida profissional com casos reais, porque é difícil você conseguir caso real. Eu devo ter uns 400 casos reais de curto-circuito na rede básica.
E o que eu percebo é que os curtos, eles acontecem, é curioso isso aqui, eles acontecem de forma predominante em algumas fases. E eu acho que depende do tipo de torre. Eu não sei explicar isso direito, tá? Mas eu tenho 4 sistemas bons aí com curtos, dos quais eu tenho mais ou menos uns 400 eventos. E não posso dizer de que empresa que é, né? Mas o que eu vejo é que, por exemplo, quando acontece curto fase terra, majoritariamente acontece numa fase. Não sei se é a fase mais próxima do solo. Então, quer dizer, então suponho que seja queimada, assim, entendeu? Quer dizer, você tem uma queimada que inicia o ar e aí a fase mais próxima é aquela que descarrega para o solo, entendeu? Eu também não tenho certeza 100% disso daí. E não são dados muito fáceis de você conseguir, não, viu? Isso daí. Então, aí eu suponho que se você tem isso, dá para você fazer um estudo de confiabilidade para escolher o canal correto. Porque você fala assim, ah, bom, eu não tenho tanto curto-circuito fase terra na fase C, sei lá, na fase B, na fase A, não importa. Aí você injeta o carrier por ali, entendeu? Então podia ser uma das técnicas, porque aí você põe a confiabilidade do canal de comunicação como tudo bem, ela vai multiplicar a confiabilidade da proteção como um todo, né? Mas ela entra nessa conta isso, entendeu? Ela fala assim, bom, tudo bem, eu estou disposto a ter uma taxa de falhas que não é, na verdade, não é falha de segurança, é um pouco de atraso na operação, entendeu? Porque aí é um E de coisas, assim, eu tenho que ter um curto-circuito próximo a um dos terminais e envolvendo a fase onde eu tenho carrier. Você entende? Qual a chance disso acontecer? Tá? E esses 400 casos que eu tenho são 20 anos de operação de 4 sistemas de 500 kV. Então, você está falando aí de 100 casos em cada sistema em 20 anos. São 5 casos por ano. Aí tem que ver quantos desses aconteceu perto do terminal local em zona 1. Alguns aconteceram, que eu me lembro mais ou menos de cabeça aí, tá? Respondi a pergunta. Estão me ouvindo ainda, pessoal? Alô, alô? Sim, obrigado. Ah, Não, obrigado, professor. Isso mesmo. o Felipe perguntou para mim, teleproteção seria o mesmo que transfer trip? Não. Transfer trip é uma das técnicas de teleproteção. Teleproteção pode ser blocking, unblocking ou transfer trip, tá? Então, transferência de disparo, que é o transfer tripping, e é utilizado como canal de proteção. Não faz parte da linha protegida. Então, se o canal falhar, se houver problemas mecânicos na linha, o canal permanece íntegro. O que acontece existe um pouco de choque cultural quando você fala no uso da teleproteção, principalmente quando você conversa com engenheiros de proteção mais antigos, né? Porque a proteção por si só ela deve atuar independente da comunicação, né? Porque na hora que você coloca mais um equipamento, você está multiplicando a confiabilidade, né? Então, se você faz uma análise de risco na sua proteção e descobre que a sua função de proteção tem uma confiabilidade de 90% e o canal de comunicação tem uma confiabilidade de 90%, a rigor, a sua proteção vai ter uma confiabilidade de 0,81, que é a multiplicação das duas confiabilidades, né? Não é bem assim o cálculo, isso é só um exemplo que eu estou dando de forma bastante simplificada. Mas existe essa preocupação, como existia na década de 70, na década de 80, com relação à proteção estática, porque a proteção estática era uma função de proteção que no papel funcionava bem, no circuito eletrônico funcionava muito bem, mas dependia da fonte de alimentação daquela eletrônica, e normalmente era a fonte que falhava, né? Então você tem a função de proteção que por si só tem condições que ela não opera adequadamente, né, por falhas na própria
da própria função em si, né? Mas você impõe a essa função falha, por exemplo, numa fonte, ou falha num canal de proteção, e aí você reduz a, a confiabilidade da solução como um todo, né? Mas, na verdade, o que você deve encarar quando você faz teleproteção é que você está acelerando a proteção, né? Então, quando você faz a teleproteção, em nenhum momento a operação degradada da proteção deve colocar em risco a estabilidade do sistema. Quer dizer, se a proteção atuar de um lado em zona 1, do outro lado em zona 2, essa atuação não pode produzir um evento de monta maior, quer dizer, um desligamento por um problema de estabilidade do sistema. Não deveria ocasionar isso daí. Tá? Quando você fala, quando você leva essa problemática para os engenheiros que fazem análise de confiabilidade, e no setor elétrico são aqueles associados normalmente aos arranjos de subestação, então eles não estão muito ligados na proteção, eles acham um absurdo que se gasta com proteção. Como? Mas esse evento pode acontecer uma vez em 1 milhão. É que se acontecer, o, o resultado disso, né, econômico, ele é muito severo, né? Então ninguém quer arriscar. Mas eu acho que alguma análise de confiabilidade tem que se fazer um pouco quando se fala sobre teleproteção. E isso vai ficar mais evidente com o uso da 6850 para troca de informação entre terminais de linha, principalmente. Né? Eu acho que isso é uma análise que tem que ser feita. E isso vai certamente ser uma análise a ser considerada quando os sistemas de proteção evoluírem para proteção centralizada, porque nesse caso você está levando a proteção para fora da subestação e se houver falha na comunicação, você vai ter alguma falha na proteção. Então, o equipamento que está em campo, ele vai proteger, obviamente, como retaguarda dessa proteção centralizada, mas, obviamente, vai operar com uma forma muito menos seletiva, digamos assim. Né? Então, você vai ter problemas ali que você vai ter que analisar de outra forma, que não só como resposta individualizada das funções de proteção. Bom, seguindo nisso daí, eu queria falar sobre os esquemas, primeiro, de transferência de trip, que são os mais conhecidos, que o pessoal comenta. Vou falar sobre todos esses esquemas e, na sequência, eu vou falar sobre os esquemas de bloqueio. Desculpa, gente. Não é Covid, tá? É alergia mesmo. Bom, já que eu falei de Covid, pessoal, fiquem atentos aí na segunda onda, viu? Porque chegou bem perto de mim o Covid aí. Tenho conhecidos que pegaram essa segunda leva aí já, viu? Então, a primeira lógica que eu vou falar é o que se chama de DUTT, ou DUT, né? Que é o Direct Underreach Transfer Tripping, ou disparo direto por transferência. Também já vi transferência de disparo por subalcance. Então, isso aqui, de fato, é uma transferência de trip direto. Você recebeu o comando, você precisa atuar. Então, eu vou fazer uma figurinha aqui que eu vou usar para explicar todas essas lógicas aqui de teleproteção. E vou tentar fazer sempre com essa figura aqui.
Então, imaginar que eu esteja fazendo a proteção, isso aqui, com proteção de distância, né, já que eu estou falando disso. Então, eu posso desenhar o tempo de atuação da função de distância que atua sobre cada um desses disjuntores. Né? Então, vou fazer um gráfico aqui para essa daqui, que vai ser tempo de atuação em função da distância. Tá? Isso aqui é a distância. Isso aqui é tempo de atuação. Mesma coisa vale para esse cara aqui. Então, vai ser tempo de atuação por distância. E aí eu tenho... Vou fazer um verde isso aqui. Vou ter tempo de atuação em zona 1 aqui, a partir de uma certa distância. Vou ter tempo aqui de zona 2. E a partir de uma certa distância aqui, vou ter tempo aqui de zona 3. Então, isso aqui eu vou chamar de zona 1, zona 2 e zona 3, são os tempos de atuação. Eu tenho a zona reversa também, que eu vou desenhar aqui. E tempo de atuação de zona reversa é isso daqui. Então, isso aqui é o meu ZR aqui. E a mesma coisa aqui para baixo, certo? Então eu vou ter zona 1 aqui, zona 2 aqui, zona 3 aqui, e aqui zona reversa. E aí o que acontece? Quando eu tenho um curto-circuito que acontece perto do terminal local ou terminal remoto, vamos chamar isso aqui de local, deixa eu ter outro lugar, terminal local aqui, terminal remoto aqui. Então, quando eu tenho um curto-circuito que acontece aqui, por exemplo, ou aqui, o que vai acontecer aqui? No primeiro caso, falta em F1, o relé do terminal local vai atuar em zona 2, enquanto o relé do terminal remoto vai atuar em zona 1. Se eu tiver uma falta em F2, vai acontecer o contrário. O relé do terminal local atua em zona 1,
e o relé do terminal remoto atua em zona 2, né? Então, vou até copiar isso aqui. Vou usar isso aqui nos próximos slides. Então, falta em F1, produz atuação em zona 2 do relé, a função de distância, na verdade, né? Do terminal L e atuação em zona 1 da função de distância do terminal R. E falta em F2 e vice-versa, né? Falta em F2, produz atuação em zona 2 da função de distância do terminal remoto e atuação em zona 1 da função de distância do terminal local. Então, o que acontece, na verdade, é que a teleproteção ela quer resolver esse problema, quer dizer, quer deixar a proteção mais rápida e seletiva. Quer dizer, falta em F1 e F2, naturalmente cai em zona 1 do relé L e o relé R, respectivamente. Mas, na verdade, elas estão acontecendo, de fato, no elemento protegido. Então, para que vem a teleproteção? Para resolver esse problema, para garantir que você tem atuação em zona 1 quando você tiver falta em zona 1. Tá? Então, transferência de trip, que é o exemplo que eu estou dando aqui, como é que você faz isso? Posso passar a página aqui, pessoal? O Leandro fez uma pergunta crítica aí. Estão me ouvindo, gente, ou não? Pessoal? Sim, valeu, Diego, valeu, Janaína. Não, o Leandro fez uma pergunta crítica, quando é que volta o retorno, quando é que é o retorno presencial das aulas? Tá gravado isso daí, tô até medo de falar. Gente, não tem previsão não, viu? Nem no primeiro semestre. Não tem, não. Vocês querem a real? A real é o seguinte, a vacina mais perto de sair é a Coronavac, né? Está mais perto de sair. Não sei se é pressão, não sei o que é. Eu não quero me meter em política, né? Isso significa que a gente teria que confiar no Butantan para produzir a vacina. A fábrica do Butantan tem capacidade de produzir 1 milhão de vacinas por dia. Você fala, pô, até que não é uma capacidade baixa, né? Só que se você precisar de 2 doses para o Brasil inteiro, você está falando de 400 milhões de doses. São 400 dias para produzir esse tanto de vacina. Fala, não, mas estão fazendo uma fábrica já, que vai ficar pronta no segundo semestre do ano que vem. Então, não quero deixar ninguém desesperado, mas estou avisando já que talvez no primeiro semestre ainda continue a aula desse jeito aqui, viu, pessoal? Então, muita calma nessa hora aí. E é real, viu? Eu conheço 2 pessoas, um colega de trabalho da Poli, que ficou doente recentemente, tá? E uma pessoa do meu círculo de amizades aí que pegou também Covid. A pessoa do meu círculo de amizades, faz tempo que eu não vejo, não tive contato com ela. Estou bem isolado, até porque meus pais têm idade. Ela não teve nenhuma intercorrência mais grave. Teve indisposição, um pouco de febre, não teve nada. Esse meu colega de trabalho não, já teve um negócio um pouco mais grave, tá? Perdeu o olfato, foi parar no hospital, um negócio meio sério aí. Viu? Bom, seguindo aqui, então, o que acontece? Tanto bloqueio quanto transfer tripping, eles têm o objetivo de resolver essa questão. Quer dizer, eu tenho falta em zona 1 e eu preciso avisar que a falta em zona 1. Um jeito é você mandar realmente o sinal
de trip. Fala assim, olha, eu estou vendo essa falta aqui, por favor, dê trip, porque essa falta é zona 1, tá? Então, um jeito de fazer isso é a transferência direta, tá? E você faz isso da seguinte maneira. Eu vou usar um pouco de diagrama lógico agora, pessoal. Então, eu vou pedir, se vocês não entenderem os desenhos que eu faço aqui, que vocês peçam para eu repetir, tá? Então, eu tenho a saída das funções. Vou chamar aqui de Z1, Z2, Z3, Z4. E ZR, desculpa. Então, deixa eu fazer de outro jeito aqui. Então, Z1. Então, isso aqui é a saída do bloquinho que calcula a zona 1 da função de distância. Se você... Eu não quero entrar na discussão disso daqui, porque simplesmente pode ser uma decisão de abertura monopolar ou abertura tripolar, ou seja, esse Z1 aqui pode ser a saída dos 6 elementos da função de proteção, ou pode ser a saída dados por fase, tá? Eu não vamos entrar nessa discussão aqui, vamos imaginar que eu tenho uma linha de transmissão monofásica, isso aqui é saída monofásica. No caso aqui do terceiro trip, a gente não está olhando para a zona reversa não, tá? Então, isso aqui são as funções Z1, Z2 e Z3, ou seja, se está na zona 1, se está na zona 2 e se está na zona 3, com estabilidade do sinal, ou seja, entrou na zona 1 e não ficou entrando e saindo da zona 1. A gente sabe que isso pode acontecer em função, inclusive, de variação de frequência, porque o cálculo do fasor é baseado na transformada discreta de Fourier, que pressupõe que o sinal tem frequência constante. Num curto-circuito, isso aqui pode não acontecer. Tá? Zona 2, isso aqui é simplesmente a saída da região, estou em zona 2, isso que quer dizer, tá? Não significa que eu vou dar o trip, tá? Então, isso aqui está em zona 1, está em zona 2, está em zona 3. Então, como é que é dado o trip aqui, tipicamente, numa função de distância? Você tem uma grande porta ou, estou usando as nomenclaturas misturadas aqui, tá? A europeia com a americana. Então, você põe um quadradinho com maior ou igual a 1 é ou, mas você põe esse símbolo aqui é ou também, tá? Então, estou misturando as duas nomenclaturas aqui, as duas simbologias. Então, se for zona 1, tem que dar trip, porque a zona 1 não é temporizada. Se for zona 2, você só vai dar trip depois que contar tempo de zona 2, que eu vou chamar de DT2 aqui, delta T2. Se for zona 3, só vai dar trip quando for delta T3. Acontece que se está dentro da zona 1, obrigatoriamente está dentro da zona 2, obrigatoriamente está dentro da zona 3, porque a zona 3 compreende a zona 2 e a zona 2 compreende a zona 1. Tá? Então, se está em alguma dessas zonas de proteção, contou o tempo, permaneceu dentro da zona, dá trip, que é curto-circuito dentro da zona. Porém, se você receber um sinal de transferência de trip, vou chamar aqui de T-trip, sinal. Aliás, não vou chamar de T-trip, não. Vou chamar de recebimento de sinal. Então, se você receber um sinal, como é um sinal de transferência de trip, direto, você tem que dar trip. Como é que você envia o sinal?
quando entrar na sua zona 1. Então, isso aqui é o envio de sinal. Tudo bem? Então, o que você está fazendo aqui? Você está encurtando o tempo de atuação em zona 2. Né? E aqui é o trip. Tá? Então, vamos voltar para a figura anterior. Então, deu falta em F1. Quem é que percebeu em zona 1? O relé ligado no terminal R. Ele vai mandar trip para o próprio disjuntor. E vai mandar um sinal de transferência de trip para o relé no terminal local. O relé do terminal local recebe esse sinal de transferência de trip e dá trip ele mesmo, tá? Sem esperar as suas zonas de proteção. Então, esse sinal aqui é uma transferência direta de disparo. Só, pô, esse aqui é o mais lógico. Cuidado, porque você pode errar na hora de dar trip, tá? Então, isso aqui é transferência direta, mas se você tiver, por exemplo, geração dos dois lados da linha, dependendo do tipo de geração que você tem, né, do equivalente de TVNAM, pode não ser tão evidente o curto-circuito ali. Você pode errar na hora de calcular se está em zona 1, até porque a resistência elétrica pode te jogar para fora ou para dentro da zona 1, se for, quer dizer, você tem outros fatores que podem interferir com uma decisão assertiva se você de fato se encontra em zona 1. Então, a transferência de disparo é uma das técnicas para você reduzir o tempo de atuação quando você sabe que o curto-circuito aconteceu em zona 1. Tá? Então, isso é uma das formas de se fazer, não é a única. Né? Tem vários tipos de transferência de disparo e também tem o bloqueio e desbloqueio que eu vou falar ainda hoje. Bom, esse aqui é o disparo direto. Então, deixa eu falar aqui sobre o disparo permissível por subalcance. Vou copiar isso daqui. Chama de tema put e permissive underreach transfer tripping. Isso aqui é chamado de disparo permissivo por subalcance. Então, ele é um trip mediado, tá? Quer dizer, você precisa de uma informação assertiva do relé que recebe a informação de transferência de disparo para que ele tome a decisão de promover o disparo da abertura do seu próprio disjuntor. Então, deixa eu copiar isso aqui. Vamos olhar para isso aqui com calma.
Então, isso aqui é um jeito de se fazer a mesma coisa que você faz com transferência de disparo direta, porém com um pouco mais de segurança na atuação. Então, como é que funciona isso daqui? Se você tiver em zona 1, você envia um sinal para o relé no terminal, no outro terminal. Né? Então, vamos imaginar que eu esteja falando da lógica que está operando no relé do terminal local, a partir do envio do sinal do terminal remoto. Então, houve uma falta em F1. O relé do terminal local percebe essa falta em zona 2. E o relé do terminal remoto envia um sinal de transferência de trip para o relé do terminal local. O que acontece? Se está em zona 2, isso aqui é um E, né? Vou burlar mais uma vez a simbologia colocando um Ezinho aqui. Então, se você está em zona 2, que é a falta em F1, esse Z2 está ativo, está em 1, né? E você recebe o sinal do terminal remoto. Só que esse sinal precisa ficar estável por um tempo, né? De zona 1. Então, esse sinal precisa ficar estável por um tempo, você precisa estar em zona 2. Se as duas coisas acontecerem, aí sim você pode mandar o sinal de triplo para o seu disjuntor. Né? Isso aqui, obviamente, tem uma segurança maior do que o disparo direto. O disparo direto, por exemplo, você pode ter ruído no sinal. E o ruído no sinal produz uma abertura, porque basta receber a informação e você toma a decisão de dar o trip. Né? Então, mesmo para sinal ruidoso. Aqui não. Aqui o sinal precisa ser sustentado naquele valor por uma certa quantidade de tempo, de modo que você garanta que a atuação se dá por uma transferência de trip. E ele é permissivo porque você precisa da zona 2 autorizando você a dar trip. Quer dizer, tem que estar na sua zona 2 e ainda assim você receber o sinal de zona 1 do relé que está no terminal a montante ali. Né? E aí você pode mandar o sinal de trip para o seu disjuntor. Tudo bem, pessoal? Dúvidas aqui? Ok, obrigado, Thiago. Aí você tem mais um esquema de transfer tripping, só que aí também permissivo, que o pessoal conhece como POT. Deixa eu copiar isso aqui. Então, o esquema POT é chamado de disparo permissivo por sobrealcance. Tá? Nesse caso, a zona 1 ela é opcional. Tá? E aí muda um pouquinho de figura as coisas aqui. Deixa eu arrumar essa figura aqui. Essa ferramenta de desenho é uma delícia, cara. Dá umas coisas estranhas que até hoje eu não sei porquê. Deixa eu apagar tudo isso aqui e começar de novo.
Então, como é que funciona o POT? É o disparo permissivo por sobre-alcance, né? Entrou em zona 2, você envia o sinal, né? E você não espera tempo de zona 2 caso você receba o sinal, né? Quer dizer, os dois enxergaram a zona 2, quer dizer que está na zona 1 de um, certeza que está na zona 2 do outro, e aí você dá trip sem esperar mais nada, tá? Não tem confirmação de recebimento de sinal, nada. A única coisa que ele é permissivo, porque você precisa do sinal de zona 2. Então, ou seja, você recebeu zona 2 do relé que está no terminal remoto, né, pelo recebimento de sinal, e entrou na sua zona 2, você pode dar trip direto. Você pode até manter zona 1, mas o efeito dela é praticamente nulo, porque isso aqui sempre vai acontecer, tá? Mas você pode dispensar o uso de zona 1 nesse caso aqui. Tudo bem, pessoal? Dúvidas aqui? E vamos para um intervalinho, que depois eu falo dos dois esquemas de bloqueio. Aí a gente vai falar sobre o trabalho, tá? Então vamos para o intervalo, pessoal. Daqui uns 10 minutinhos, estamos de volta.